Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Cara, eu tô tendo uma incomodação muito grande com esse microfone aqui. Eu já comprei alguns microfones, esse aqui a princípio estava funcionando direitinho. Recomendação, fui pesquisar, até pedi pro ChatGPT fazer uma análise dele, falou que ia ser muito bom. E não adianta, não... eu acabei de gravar um vídeo com ele funcionando e ele não tá mais funcionando. Então se você souber como é que funciona isso aí, só para vocês entenderem, eu hoje estou usando o OBS Studio. Estou tentando melhorar aqui a situação para o canal, até para fazer o curso de licitações lá. Acabei de gravar a primeira aula do curso de licitação, fiz uma aula teste, né? Tratei ali e não tá dando. Hoje tô gravando pelo webcam do celular. Estou usando o headlight aqui para melhorar um pouco a iluminação. Vai chegar hoje ainda a cortina que vai tapar essa iluminação aqui. E se você souber por que isso aqui está dando como desconectado, sendo que eu acabei de usar, está dando agora aqui, está como desconectado, o que eu lembro, o que o boy ali está desconectado e tal. Se você souber o que é, ou se você tiver alguma indicação melhor para passar, me passa aí se você já trabalha com esse tipo de coisa, me explica aí um pouco mais, beleza? Tá, Gabriel, o vídeo vai ser sobre isso hoje? Não, não vai ser sobre isso, cara. Em primeiro lugar, eu queria saber se para vocês ficou bom esse tipo de formato. Eu gravando pelo celular, mas o celular como uma webcam no computador e dentro dessa webcam do computador, se tá bom assim a qualidade, se preferem do outro jeito, se preferem eu segurando o celular. Mas o que eu queria mesmo, o título do vídeo já tá dizendo, é sobre para quem é o concurso da ESA. E cara, não só da ESA, tá? Da SpaceX, do Exército como um todo. E já é o terceiro, quarto, milionésimo vídeo que eu tô falando sobre esse assunto, mas chegou um comentário aqui, cara, um Cgalvão04, até vou falar o usuário dele, que tá ali nos meus comentários no vídeo chamado Benefícios de Ser Militar. E eu quis compartilhar com vocês esse comentário. Talvez você não vai ler, você já viu aquele vídeo, você não vai voltar para aquele vídeo, então não vai ver esse comentário. Mas olha só que legal. Não sei os demais, mas eu moro numa comunidade do Rio de Janeiro, onde tudo é uma merda. O lugar é horrível, hostil, feio e fedorento. O Exército Brasileiro pode ter seus problemas, como toda instituição, mas as pessoas esquecem que, além do amparo que o militar tem, que aqui fora é quase impossível de ter, como plano de saúde para você e seus dependentes, colégio militar, casa cedida pelo Exército Brasileiro e tudo mais, tem as vivências e experiências que serão únicas na vida de um ser humano, onde só podem ser adquiridas lá e não aqui fora. Então, se o camarada quiser se especializar, ele pode. Se quiser fazer intercâmbio, pode. Se quiser aprender a pilotar, e dele fala um palavrão aqui, o cara pode. Então as pessoas criticam muito esse lance de o exército tem seus problemas, tem os superiores, tem tudo. Mas, cara, onde tem ser humano, tem problema. Você tem experiências, entendeu? Você tem coisas que jamais o dinheiro vai poder comprar de você. Coisas que você vai guardar para o resto da sua vida. Bons amparos e o orgulho de falar que foi militar. Mas as Forças Armadas é uma vergonha, não sei o quê. Mas você foi militar. Você, como pessoa, cumpriu o seu desafio. Fez as coisas que deveria fazer e, se precisar, você vai dar a vida pelo seu país. Então, as pessoas criticam muito, mas eu acho que para quem vem do nada, é um mar de opções. E lembrando que, se você não for militar em caso de guerra, você vai ter que ir para a guerra. Então é melhor ir para a guerra sendo militar, tendo várias experiências, várias especializações, deixar um amparo familiar do que igual um Zé Mané. Cara, vamos lá. Eu acho que esse vídeo aqui ele é necessário de novo pela quantidade de comentário também que eu recebo nesses vídeos, de quantidade de pessoas dizendo que eu estou fazendo um desserviço à civilização, dizendo que vale a pena ser militar, e eu nunca disse que vale a pena ser militar. Eu disse que existem prós e contras, e por causa disso, existem pessoas para as quais não é interessante ser militar, cara. Se você já recebe 5 mil por mês, se você já recebe um valor considerável, se na sua profissão você não recebe 5 mil por mês, mas sabe que rapidamente você vai ascender a esse valor e vai até passar dele, existe uma grande possibilidade de você passar dele, eu não acho que vale a pena você ser militar. Mas olha a realidade do camarada aqui. Ele começa falando sobre a realidade dele. Eu moro numa comunidade do Rio de Janeiro,
onde tudo é uma merda. Cara, eu conheço gente que ganha bem no Rio de Janeiro e quer sair de lá a todo custo. E me desculpa se você é carioca, tem dois tipos de carioca hoje em dia. Antigamente só tinha o carioca que achava que o mundo todo era o Rio de Janeiro. E daí ele dizia que todo lugar tem criminalidade, todo lugar tem isso, todo lugar tem aquilo. E daí o cara ama o Rio de Janeiro e quer ficar lá a todo custo. Hoje em dia eu vejo boa parte dessas pessoas que comentavam comigo em 2022, discutiam comigo sobre isso. Hoje em dia eles falam, cara, tá insustentável. E eu digo isso porque eu tenho um sogro que é carioca. E ele foi um cara que eu conheci ele em 2022, ele é um dos exemplos, tá? Ele não é o único exemplo. E ele dizia, cara, todo lugar tem criminalidade, vocês ficam vendo muita televisão, não sei o quê, o Rio de Janeiro é maravilhoso. E ele foi morar em São Paulo há pouco tempo e disse que para eu não levar a filha dele e a neta dele para o Rio de Janeiro, para evitar ao máximo uma transferência para lá, por exemplo. E sim, mesmo você sendo do Rio de Janeiro, eu tô dando um exemplo, tá? Não venham me xingar pra caramba no vídeo, só porque eu falei mal do Rio. Mas se você ainda assim quiser ficar no Rio de Janeiro, mas você consegue ficar na Vila Militar, você consegue ir para batalhões do Rio de Janeiro, você consegue ter aquele amparo, você tem um plano de saúde, você tem um certo amparo a mais sendo militar morando no Rio de Janeiro, entendeu? Então é melhor do que você morar, por exemplo, numa comunidade. E, cara, eu sei que a vida é super difícil e não é só para as pessoas do Rio de Janeiro. Tem as cidades satélites ali, tem várias favelas em Brasília, tem locais horríveis no Pará, tem ali em Belém, tem locais horríveis no Amazonas, ali em Manaus, ali você vai para a Zona Leste, com certeza o pessoal que vive aquela realidade lá, não são todos, mas com certeza aquele pessoal lá, tudo que eles mais querem é uma profissão, como sendo militar, e não vai achando que porque a sua vida é boa, que a grande maioria das pessoas vive uma vida igual a sua, cara. A verdade é que muita gente vive uma realidade extremamente diferente. A maior parte da população vive uma realidade onde plano de saúde é totalmente inconcebível. E o nosso plano de saúde está longe de ser o melhor. Eu estou cheio de críticas para fazer... Opa, chutei aqui o pedestal. Eu estou cheio de críticas para fazer sobre o plano de saúde do Exército. Mas mesmo assim, o plano de saúde, você ainda vai ter um plano de saúde. E você não está impedido de usar o SUS. Ou seja, você pode usar o SUS igual todo mundo. E ainda tem mais o plano de saúde. Eu mesmo não uso mais o SUS. Eu sempre fui usuário do SUS. Eu não tenho nada para reclamar. O SUS em Santa Catarina, eu tenho... pelo menos no meu histórico na época que eu usava, sempre funcionou muito bem. Mas eu descobri com o tempo que essa não é a realidade do Brasil, cara. O SUS é muito ruim. Tem local, cara, em Manaus é muito ruim, velho. Em São Paulo é horroroso. Então, assim, em Rio de Janeiro, imagino, não deve ser diferente. Filas de esperas absurdas. Assim, eu fiz uma cirurgia no joelho pelo SUS aqui em Santa Catarina e funcionou muito bem na época. Eu achava que todo lugar era assim, não sabia o que o pessoal reclamava tanto. Então, tudo depende da sua realidade, velho. Se para você não faz sentido virar militar, e daí você chega aqui, virar policial militar é muito melhor, virar outra coisa é muito melhor. Sim, de fato, virar policial militar do Rio de Janeiro não é melhor. Depende do estado. Agora saiu o edital, 4.000 vagas para se tornar policial militar do Rio de Janeiro. Eu prefiro fazer a ESA. Primeiro, porque eu vou morar no Rio de Janeiro, não saio de lá. Se você virar policial militar do Rio de Janeiro, eu não quero. Me desculpa os meus amigos cariocas, meus seguidores cariocas, mas é uma realidade, cara. É muito difícil. Outra, você vai ser policial militar num dos locais com maior criminalidade do Brasil. Agora, se você me disser, Gabriel, mas tem a Polícia Militar de Santa Catarina, tem a Polícia Militar do Distrito Federal, são maravilhosas, pagam bem pra caramba, local bom de se viver, concordo, é melhor. Mas você já viu os requisitos para ser policial militar de Santa Catarina ou do Distrito Federal? Nível superior. Você precisa de um nível superior. Você já fez faculdade? Se você não fez, é muito interessante ir para essa, porque a gente está falando de um concurso de nível médio. Concurso de nível médio, cara. É um concurso que depois que você termina, é como se você estivesse fazendo vestibular. Depois que você termina, você tem um nível superior. Aquele curso de 2 anos é você fazendo uma faculdade. Na minha época não era assim, o meu foi o último ano sendo um curso técnico. Hoje é um curso nível tecnólogo. Então você sai com um nível superior. E aí sim, se você quiser estudar para a Polícia Militar de Santa Catarina, quiser estudar para bombeiro, quiser estudar para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, você pode, cara. Você não precisa fazer uma outra faculdade. Eu, por exemplo, estou fazendo uma outra faculdade. E já me perguntaram se eu quero fazer concurso e tal. Não quero. Eu tenho uma outra pretensão hoje em dia. Eu quero empreender. Por isso que eu
faço vídeos no YouTube, por isso que eu vou lançar o curso de licitações e contratos, porque eu quero empreender na advocacia assim que eu me tornar, assim que eu terminar a faculdade, fazer OAB, beleza? Então eu estou no exército hoje para terminar a faculdade. Mas o exército me ajudou muito. E eu não vim de uma família desestruturada. Olha que interessante. Eu não vim de uma família desestruturada. Eu vim de uma família que possui um mercado pequenininho, mas possui um mercado. Daria para trabalhar lá tranquilo, sem grandes gastos. Estaria vivendo em Santa Catarina sempre. Porém, eu quis viver esse outro lado que o camarada disse no comentário também. Experiências. Eu nunca iria atirar de fuzil. Eu nunca passaria por desafios na minha formação, onde hoje eu posso chegar lá na minha cidade e o pessoal sabe que eu passei por determinados desafios que eles nem cogitam a ideia de passar. Pessoas que, pô, nem quem serviu, pô, me desculpa se você serviu, você é recruta e tal, pô, te respeito, mas, cara, a formação de aluno é muito diferente da formação de recruta, da formação do CFC, que é muito pau, o CFC, eu não tô tirando mérito, mas 2 anos de internato é muito bizarro. Não é à toa que é uma formação de sargento de carreira. E parece no início, ó, eu lembro dos ex-militares dizendo, cara, não é isso tudo igual o pessoal fala, não. Pô, o CFC é muito, principalmente quem tinha sido cabo. O CFC é muito mais pau, o CFC é muito mais pau. Cara, isso até o final do ano. Quando chega no final do ano, assim, cara, o que mata aqui é o tempo, velho. É muito pau. E daí depois você vai pra ESA e esses caras foram pra infantaria e daí os caras assim, não, cara, tá maluco? Que CFC, cara? CFC não chega aos dedinhos mindinhos disso aqui, cara. Mas claro, você tá casca grossa, você não é um fim do mundo também não. Mas é pau, velho. É muito pau. Então as experiências que se tem, os desafios que se tem, que você tem que cumprir, a mudança de mentalidade que o exército faz, o crescimento que esse tipo de realidade te faz passar, você ter essas experiências, aumentem muito a sua capacidade de vivência mesmo, cara, de relacionamento, de tudo, de resiliência, cara, é absurdo. E sim, você tem várias outras possibilidades. Eu, por exemplo, hoje eu estudo inglês, que é uma habilitação lá, que existe essa habilitação no Exército. Eu quero fazer a habilitação de Cambridge. Se eu não sair do Exército, porque ainda tem muito tempo e é o meu objetivo sair do Exército, mas sempre tem um plano B. Qual o plano B? Manter nele. Então, existe a possibilidade de eu conseguir um curso no exterior depois que eu me habilitar. Aí dali do inglês eu vou para o espanhol, e eu já sei que dentro do exército a quantidade de pessoas habilitadas em inglês e espanhol, ou seja, uma pessoa ser habilitada nas 2 línguas, é extremamente pequena. E o espanhol já é mais fácil, eu atendi argentinos lá no mercado, que é o mercado de praia, vem muito argentino no verão, tem alguns paraguaios, uruguaios também, mas muito argentino. E eu já fiz há muito tempo atrás um curso de, tipo assim, eu tinha uns 10 anos de idade, eu era, quase não tive muito rendimento, mas eu tive contato já com curso de espanhol, 2 níveis, nível 1 e nível 2 básico. E isso para mim foi importante. Isso para mim foi muito importante, porque agora eu vou chegar, vou fazer a prova do DEL, depois que eu terminar o inglês, o espanhol vai ser rápido, pelo que eu soube, o pessoal habilita rápido o espanhol, diferente do inglês. E por fim, eu quero fazer o francês. Então, se eu manter no exército, cara, a possibilidade de eu pegar uma missão no exterior é grande, porque eu vou estar habilitado em 3 línguas, entendeu? E mais a faculdade de Direito, mais um monte de coisa. E quando a gente fala em exterior, cara, você vai morar no exterior, tem missão que você pode levar a sua família, vai morar, sei lá, na capital do Paraguai, na capital da Argentina, na capital dos Estados Unidos, lá na Inglaterra, lá na Alemanha, enfim. O que não falta é possibilidade, entendeu? Então, você consegue esse tipo de missão no exterior e você recebe 20 vezes mais do que você receberia dentro do Brasil, cara. É muita grana para quem vai para a missão exterior, recebe muito dinheiro. É muito legal. Então, assim, existem todas essas possibilidades. Fora a sua estabilidade, cara. Hoje você consegue dizer que amanhã você vai estar no seu emprego? Se você não consegue dizer, já fica um pouco difícil você ficar falando mal do exército, entendeu? Então, para quem é o curso da ESA? Para quem é esse concurso? Cara, para quem vive uma realidade que faz sentido esse concurso, velho. É simples. E para você pode parecer que não faz sentido, mas faz. Gabriel, mas tem o concurso do Banco do Brasil. Sim, estuda para o concurso do Banco do Brasil. Vai lá ver a dificuldade que é passar no concurso do Banco do Brasil. Não é tão fácil igual a ESA, cara. Não é, ainda mais hoje em dia, tá longe de ser tão fácil igual a ESA. E aí você não tá atrás das experiências, você vai ser um banqueiro. E ok, eu
Te louvo por isso. Isso é muito bom. É um emprego excelente. Existe nível médio para Petrobras. Pô, te louvo por isso. Excelente. Vai receber muito mais dinheiro. Eu até te recomendo que você faça estudos para isso. Mas são realidades distintas. São realidades bem distintas. E você não consegue fazer uma faculdade presencial estando na Petrobras, porque você vai para a plataforma. Você vai ficar 15 dias lá, 15 dias em terra. Daí 15 dias lá você vai faltar, a cada mês você falta metade do mês na aula. Difícil, né? Beleza, rapaziada? Então é isso. Então, pra quem é a realidade do concurso dessa? Pra quem acha que parece que faz sentido, velho. Pra quem acha, pra quem não tem grana, pra quem vive uma realidade assim, pra quem vive, não precisa nem estar tão bizarro assim, não precisa nem estar numa comunidade do Rio de Janeiro pra fazer sentido. Existem várias outras possibilidades. Tem cara aí que tá morando num sítio, tem cara aí que tá morando na cidade, mas o salário tá de 2 mil, 3 mil. Cara, já faz sentido você ir pra uma coisa de 5 mil, entendeu? Pô, só tem o nível médio e recebe isso, não vê a possibilidade de fazer uma faculdade que pague de fato, porque tem faculdade aí que não adianta você fazer, que vai pagar pouco. Pô, se você na ESA, você sai com um nível superior e empregado, ganhando 5 mil. E a transferência. Olha aí, bizu, né? E daí eu tenho um vídeo aí falando sobre dinheiro. Você vai entender um pouco mais. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Primeiro me responde sobre o formato aí nos comentários. Gostou do OBS Studio, que eu estou gravando nesse aplicativo aí agora? Gostou desse tipo de filmagem aqui no pedestal, com as minhas mãos livres? Eu gosto. E ficou bom? O áudio não adianta, o áudio ficou do celular mesmo. Mas você me responde aí se ficou bom, beleza? Nos próximos vídeos deve ter uma cortina, vai melhorar a iluminação mais ainda. E é isso, rapaziada. Um grande abraço, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de comentar aqui. Os seus comentários se tornam conteúdos do canal, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!